Bom dia, então, a todas e todas. Eu sou o Cauê, né, presidente aqui do capítulo do Youth Mappers, Mapeadores Livres aqui de Curitiba, né. A gente está aqui iniciando o nosso lindo evento State of the Map Brasil 2023, o primeiro do nome dele, né, o primeiro State of the Map Brasil. E aqui a professora Silvana vai iniciar com a nossa introdução do evento, mas antes, uma pequena palavrinha aqui com o Natan, embaixador regional do Youth Mappers para a América Latina. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos mapeadores, agradecer em nome do Youth Mappers e desejar um bom evento a todos. E é isso, é rapidinho. E agora eu passo a palavra para a professora Silvana. Obrigado, gente. Olá, pessoal. Olá a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal do Paraná. Infelizmente, eu não posso estar com vocês aí ao vivo, eu estou com Covid. Então, desde já faço um alerta aí para todos que estão presencialmente. Estão tendo muitos casos de Covid, usem máscara se possível, tá? Estamos numa nova onda aí. Então, mas uma das coisas muito bacanas de estar fazendo parte desse evento dentro da universidade é poder contar com essa rede, né, com essa rede de apoio que vai certamente onde a gente se substitui, se ajuda, e certamente vamos ter um evento muito bacana. É uma pena não poder estar aí. E antes de mais nada, então, para uma sessãozinha aí de abertura, eu venho com uma frase aí que é do Raul Seixas, né? Que fala que um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é realidade, né? Então, esse evento foi um sonho sonhado junto por muita gente, né? A quem eu já vou nominar em breve, aí, pelo menos as instituições. Então, finalmente a gente vê acontecendo um evento que traz aí muito essa característica comunitária, né, do OpenStreetMap. Não é só um mapa, cada um traz alguma coisa para essa comunidade e cada um sai com muito mais do que entrou, né? Então, cada um vem com a sua expertise, com a parte tecnológica, ou parte de comunicação, vem os cartógrafos, né, com conhecimento do espaço, os saberes locais, as comunidades, e com isso a gente constrói aí essa rede. E acho muito interessante que esteja sendo feito numa universidade, porque eu acho que haja vista os Youth Mappers, né, que o Natan aí falou, acho que o OpenStreetMap tem uma sinergia muito grande com as universidades, seja no ensino, né, das ferramentas, seja na extensão, né, uma ótima oportunidade das universidades e dos estudantes interagirem entre si, interagirem com a comunidade, e muitas oportunidades também de pesquisa, né? Então a gente tem aí muitos trabalhos de pesquisa que vão ser apresentados também ao longo desses 3 dias, né? Então, pela universidade, eu gostaria de agradecer demais, né, ao apoio do curso de graduação em Engenharia Cartográfica, né, através do nosso coordenador, aí, professor Daniel Arana, está aí presente, se quiser dar um oizinho. O programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas, o coordenador também, o professor Rodrigo, também está aí, agradeço bastante pelo prestígio, né, de estar aí acompanhando com a gente, o departamento de geomática, onde a gente pertence, o professor Wander, o setor de ciências da terra, onde a gente faz parte, e o setor de tecnologia, que está cedendo para a gente o espaço aí do auditório, tá? Além, né, da universidade, então, que está nos acolhendo, e aí gosto de frisar novamente, né, a gente fez questão de fazer esse evento aberto, gratuito para todo mundo, e apesar de uma certa dificuldade, manter ele híbrido, né, para que os apresentadores e para que a comunidade não tenha essa barreira de distância de poder acompanhar, né? Certamente um evento híbrido tem alguma dificuldade a mais para ser feito, mas eu ainda acredito que a acessibilidade se sobrepõe aí sobre a dificuldade, e todo mundo trabalhou bem pesado para a gente conseguir fazer esse evento aí. Então, sejam pacientes, ajudem todos no tanto que puderem, porque a gente trabalhou demais para manter esse evento de forma aberta, certo?
Então, vamos lá. Além, então, da universidade, a gente tem o nosso capítulo do Youth Mappers, né, os mapeadores livres do FPR, no comitê de organização, mas também temos aí mais outros 4 capítulos, né, o pessoal da UFBA, parceiro aí sempre, professora Fabiola, professor Rodrigo Sarmazo, da Federal de Viçosa, o capítulo do Youth Mappers UFV, o capítulo do UFPLI, né, a Alicia e a professora Raquel, aí, a doutora Raquel, do Youth Mappers da UFRJ, além do IVIDES, né, que é a instituição que também está apoiando a gente, e a UMBRA, né, a Associação dos Mapeadores Brasileiros do OpenStreetMap, através do Rafael, que tem sido fundamental aí também, uma série dos materiais que vocês estão acompanhando aí, quem está ao vivo, esse trabalho, essa parceria bem bacana com a Associação dos Mapeadores Brasileiros do OpenStreetMap, e a gente também está tendo apoio do Humanitarian OpenStreetMap Team, do Hub, né, especialmente do Hub latino-americano, que é através do Everton Bortolini, aí, nosso parceiro de muitas horas. Continuando, então, a gente agradece demais o patrocínio da TomTom, né? Eles proporcionaram aí o Coffee Break que vocês vão ter. Foi o nosso patrocínio que ajudou aí a manter esse evento aberto. E também a Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos no Paraná, a presidente aí, a Tassiana, né? Que ajudou a gente a também viabilizar essa parceria com a TomTom e tem nos ajudado bastante. E, para finalizar, em termos de parceiros, eu gostaria de citar rapidamente a Olimpíada Brasileira de Cartografia. Esse é um evento que convido todos a conhecer essa iniciativa, né, com alunos do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil inteiro, são centenas de equipes, e esse ano especificamente o tema era a Amazônia, né, então um tema muito caro, acho muito importante para a gente aqui no Brasil, né, em todo o mundo, e foi uma iniciativa ousada, né, de trazer esses alunos, né, a mapear no OpenStreetMap, a usar os dados do OpenStreetMap, fazer análises espaciais. E acho que isso fala muito aí sobre uma nova geração de mapeadores, né, ensinar essa ferramenta para mais e mais gente, ter essa capilaridade, né? Então, eu convido vocês a acessar a exposição dos mapas dos alunos, né, que a Raquel preparou, foi apresentada aí no nosso pré-evento de sábado, aliás, né, os vídeos estão disponíveis na nossa sessão em inglês, na nossa sessão em espanhol, e das palestras todas muito interessantes que foram feitas sábado e estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube. E aí, antes de eu fechar aqui, passar a palavra rapidamente para o Cauê, eu só gostaria de lembrar, a gente vai colocar aí um link do Linktree, e sempre nesse link, na hora da sessão, vai estar disponível o Forms, que é a presença, tá? Então, todo mundo que vai receber certificado precisa estar inscrito e marcar a presença, seja presencial ou online, em 75% das sessões, tá? Então, dessas sessões de hoje, terça e quarta, tá? Então, vai ser sempre o mesmo Linktree, mas cada hora vai estar aberto o form da sessão que tiver acontecer, tá? Além de agradecer esse povo todo que eu agradeci agora, eu gostaria de agradecer demais a todos os colegas, né, muitos professores, doutores em geral, que trabalharam na revisão dos resumos, né? É um trabalho grande, foi feito num tempo recorde. Então, eu agradeço demais. A gente teve gente do Brasil inteiro empenhado aí em melhorar a qualidade dos nossos resumos. A gente está, se não tiver online, vai estar em breve online, pelo menos uma versão provisória dos anais aí com todos os resumos para vocês poderem acessar. Então, falando rapidinho sobre essa parte, né, das submissões científicas, ou relatos de experiência, resumos expandidos, a gente teve, hoje, essa figurinha aqui, são as inscrições que a gente teve, né, mais de 300 inscrições,
de muitas pessoas por todo o Brasil e também muitas pessoas dos países latino-americanos, do México e também na África e em outros países. Eu fico muito feliz, espero que todo mundo que esteja acompanhando a gente à distância aí aproveite bastante o evento. E esse é o nosso mapa das submissões, né? Então, também fico feliz que a gente teve uma diversidade de submissões, né, de várias partes do Brasil, muitas experiências também, né, de profissionais e pessoas de fora do Brasil. Então, isso me deixa muito contente. Então, a gente vai ter uma diversidade nessas apresentações, aí misturando apresentações presenciais e apresentações online. E aí, para fechar, né, minha fala e passar de volta a fala para o Cauê e tentar diminuir um pouco aí, um pouquinho do atraso que a gente está, eu queria deixar com vocês uma reflexão que eu sempre ouço do professor Georg Gartner, que é hoje o presidente da Associação Cartográfica Internacional. Ele sempre fala isso, eu acho uma ótima dica para toda essa oportunidade que a gente tem de participar de um congresso, de um evento, né, como esse, que a gente tem que lembrar de levar 3 coisas, né? Uma inspiração, então vocês vão ver muitas experiências de muitas pessoas, que vocês todos consigam ter uma inspiração para um novo trabalho, para uma nova parceria, para uma nova mapatona, para o que vocês acharem, né? Uma validação, né? Então, todo mundo que está aí ralando com o OpenStreetMap, cada um fazendo aí a sua parte, vocês consigam validar a importância do que vocês estão fazendo. E eles sempre falam um amigo, né? Então, espero principalmente vocês que estão aí presenciais, que vocês façam essas conexões, façam essas amizades, porque as pessoas são a parte mais importante de tudo, e são as pessoas que fazem a nossa comunidade, né? E são as pessoas que fazem nosso evento. Então, vocês aproveitem, né? Aproveitem esses 3 dias, aproveitem nossa cidade cinzenta. E é isso, que esteja iniciado, então, o nosso State of Map Brasil, e passo a palavra aí novamente para o Cauê. Tá colocando aqui os slides, rapidão. Uhum. Então, novamente aqui, né, dando, colocando em evidência aqui nosso site, onde estão quase todas as informações, né, bem-vindos aqui ao nosso evento, né. Então, State of the Map, da onde que vem esse nome, né, State of the Map? Bom, primeiro de tudo, ele é a conferência, né, o congresso anual do OpenStreetMap, né, o nosso querido mapa colaborativo feito por todos e para todos, completamente gratuito para todo tipo de uso, né? E o primeiro foi lá em 2007, né? Organizado pelo próprio fundador do OpenStreetMap, Steve Coast, né? E por que esse nome State of the Map? Bom, foi só uma brincadeira com o State of the Union, que é o congresso lá dos Estados Unidos, né? Onde o presidente e uma cúpula falam sobre o país lá, e aí foi uma brincadeira, assim, né? O State of the Map. Por causa disso, né? Então, eu tive a graça e a oportunidade de estar no State of the Map Global ano passado, em Florença, né? Graças a Hot, ao patrocínio, né? E aí aqui temos algumas fotos onde eu conheci pessoas maravilhosas do OpenStreetMap Brasil, como o nosso querido Thierry, o Matheus Gomes, que infelizmente não pôde vir, e o Vitor, né? E aí aqui vocês podem ver, tem fotos bonitas e tal, tem o cara feliz lá no evento, tem foto séria e tem foto bagaceira, né? Então, o interessante do State of the Map é que são eventos, né, regionalizáveis também, né? Então, a gente tem o State of the Map Global, que é a conferência anual do State of the Map, do OpenStreetMap, mas a gente também tem vários que são locais, né? Aí você diz, nossa, tem o State of the Map Asia, mas tem o United States. Por quê? Porque você pode fazer o regionalismo que você quiser. A comunidade do OpenStreetMap ela é autogerida e livre. Se você quiser juntar os dois Rodrigos aqui, fazer um State of the Map Triângulo Mineiro, maravilha, sabe? Dá para ter.
E aí aqui a gente tem alguns outros, né? Por exemplo, da Tanzânia e o da Nigéria, que eu também participei, só que virtualmente. E aí, então, falando um pouquinho sobre o nosso lindo evento, tudo começou no nosso grupo, né, do Mapeadores Livres, em coordenação com o pessoal da Umbra SM, né, e de outros capítulos do State of the Map, onde a gente se reunia toda semana para organizar esse nosso lindo evento aqui, que começou de todas as atividades que a gente já promoveu, né, incluso com o ensaio do State of the Map Brasil, ano passado, que o Everton organizou. E aí, então, nosso breve guia do participante, né? Acessem nosso site, essa é o mais importante, todas as informações das mais importantes estão lá, com exceção da lista de presença, que vocês pegam por esse código QR aqui, né? E a gente tem um mapa interativo lá, onde vocês podem se localizar em tempo real, para quem estiver perdido, né? Então, quem estiver remoto e ainda vai vir. E aí, o breve guia, né? Preencha a sua presença para ganhar o certificado de participação obrigatória 65% ou mais de comparecimento. Virtual ou presencial tem igual valor. No site você vai encontrar as publicações do evento, né? Então, a coletânea dos resumos ou anais, né? E os pôsteres, tanto PDF quanto os vídeos dos pôsteres que eu vou colocar lá hoje. E aí, para os apresentadores presenciais, envie antes da sessão seu arquivo ou link pelo devido formulário que a Gabriele fez. E para os remotos, compartilhem na sala virtual da sessão sua, né? Coisa importante, tudo no nosso evento é grátis, né? Evento aberto, colaborativo e comunitário, né? E qualquer dúvida, pergunte a alguém com crachá vermelho. Muito obrigado. A professora já disse isso, mas vou agradecer mesmo eles, né? Então, graças a Tonton, a gente está tendo um coffee break de alta qualidade, né? Então, o nosso evento é completamente gratuito, mas a comida é cara. E então é isso. Muito obrigado, pessoal. E agora a gente vai ter a nossa mesa de abertura, a sessão. Qual que é o nome mesmo? Desafio de mapeamento abertos nas favelas. Vamos ter aqui a roda, então eu não tenho certeza se algum participante da roda está aqui no presencial. Então, sim, a podem professora vir Patrícia ao palco. Brito. Passar a palavra para ela aí para conduzir a roda. Não. Então, estão me ouvindo? Eu vou falar no microfone, é estranho. Bom dia. Pode falar? Mas vou falando aqui, tá? Então, gente, bom dia, né, a todos. Meu nome é Patrícia. Tá sem microfone. Pode falar agora? E agora? Ok, valeu. Bom dia, então, a todos e todas. Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia. Sou, né, também integrante, coordenador, uma das mentoras do capítulo do Youth Mappers da UFBA.
E é um prazer enorme estar aqui, né? Dar um oi aí para Silvana, desejar melhoras. É uma pena a gente poder se ver aí pessoalmente, mas é sempre muito e muito interessante estar aqui com vocês, né? Nesse instituto que faz tanto, né? Pela cartografia como um todo. A ideia dessa mesa, quando a gente conversou, ela surgiu numa conversa com o pessoal da Teto, inclusive, sobre as atividades que a gente já desenvolve em todo o Brasil, né? A Teto é uma instituição, uma organização não governamental que trabalha em áreas de favela e tem uma ação muito grande de intervenções. A gente do USMAPers, como vocês, né, muitos já conhecem, tem também uma série de grupos hoje em dia já trabalhando com mapeamento em várias áreas do Brasil. E várias dessas áreas são áreas vulnerabilizadas. Nessa conversa, né, nesse tempo, logo em seguida, eu já contactei o Everton, Dados Abertos, etc. E a ideia de que, não, Everton, vamos fazer uma mesa com esse tópico, tal. Falei com Silvana, rola, ela, claro, ótimo, vamos em frente. E aí foi que surgiu essa ideia da gente fazer essa mesa com essa ideia, né, dos desafios do mapeamento aberto de favelas. Que a gente estava assim, gente, tem tanta coisa para falar, como que a gente faz? Né? E a gente fez uma reunião, conversou com a Carla, né, da Hot também, e teve essa, e eu já conhecia também o pessoal que está aí, o Fernando, é um prazer, né, também estar aqui de novo, revendo o Fernando ainda online, né, Fernando? A gente ainda vai se conhecer ao vivo. E ela chamou a atenção desse trabalho que o pessoal do Rio já fazia, e a gente falou assim, olha, vai ser legal se a gente consegue trazer exemplos também concretos dos efeitos e do potencial que tem quando a gente trabalha com mapeamento de favela e as possibilidades que temos. Então, assim, eu trouxe aqui um resuminho do que foi a nossa proposta, né, quando a gente submeteu a ideia da mesa, que o que esse argumento, né? A gente tem favelas, como outros territórios, que tem uma demanda enorme, tanto de atualização e muitas vezes até de dados, né, iniciais, oficiais ou dados em geral, e que a gente tem uma série de questões que são diferenciadas, né? Os métodos de mapeamento aberto, né? A ideia de aumentar a acessibilidade para aquisição e a disponibilização de informações geográficas sobre esse território é extremamente importante, dada a sua dinâmica e uma série de questões. Agora, no censo de 2022, tirando pelos dados do IBGE, de aglomerado subnormal, né? São mais de 16 milhões de pessoas vivendo nessas áreas. Né? Então, é extremamente importante e é fácil de imaginar, né, quem trabalha com cartografia, olhar para isso e falar assim, cara, não é fácil, não é fácil. E não é fácil só tecnicamente, existem uma série de outras questões. Aí pode passar o slide. Né, eu acredito que o Everton vai falar um pouquinho mais, né, sobre esses quesitos, que é o que ele vem pesquisando, mas a gente está falando dessa tarefa que não é trivial, dessa tarefa que tem dinâmicas, elementos, demandas específicas, diferentes da formalidade e desse modelo, né, até colonialista que a gente tem de cartografar. E muitas vezes essas convenções, né, estão estabelecidas e a gente precisa desafiá-las, né? A gente atender às demandas específicas da favela e para essa proposta. Pode passar. Então, nesses locais, os processos de mapeamento aberto se diferem, né? A ideia de conhecer experiências é que a gente tem 3, né, imagens de 3 projetos que vão ser apresentados aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir o pessoal da Teto, né, infelizmente, mas a gente tem esperança de que o pessoal apareça, quem sabe. Então, essa roda de discussão visa debater essas questões, encontrar convergências, potencialidades e de projetos focados em trabalhar e cartografar favelas. Pode passar. Então, qual que o que a gente deixa aqui de provocação para quem está online assistindo a gente, para quem está aqui na plateia, né? A ideia é de uma roda, né, de discussão. E que a gente possa, nessas apresentações que vão ser curtas, né, sobre os nossos projetos, ter a oportunidade de debater e discutir. Discutir quais são, então, essas prioridades e essas especificidades que a gente tem que prestar atenção quando a gente trabalha, quando a gente mapeia a favela e quando a gente mapeia principalmente com a favela, porque os dados são para essa comunidade, são delas, inclusive, né? E como a gente faz isso?
o mapeador, o que ele não pode deixar de considerar quando a gente trabalha nesses territórios, né? E como articular, por exemplo, suportes, ações de organizações, movimentos sociais, para maximizar os impactos daqueles nossos trabalhos de mapeamento. Então, pode passar? A mesa, então, está composta, né? Acho que aqui da Teto, que a gente ainda está aguardando ver a confirmação de quem vai conseguir, se não, a gente fala um pouco da proposta, mas a gente debate ainda assim. O Fernando já está aí online, que é da Urbilatam, é um projeto, e aí o Fernando mesmo vai se apresentar e falar um pouquinho mais disso. O Everton, né, que vocês já conhecem daqui da casa e trabalhado com isso desde há muito tempo, né, desde o mestrado, né, Everton? E eu que vou falar um pouquinho em nome do Youth Mappers como um todo e falar um pouquinho de algumas experiências que a gente tem lá em Salvador. Aí a gente pode, então, seguir para a apresentação do Youth Mappers ou você quer fazer a abertura melhor? Pronto, que aí a gente não precisa estar trocando slide. Beleza. Então, eu vou falar muito brevemente de alguns do que é o Youth Mappers, até para quem está assistindo, que esteja... E a gente, né, quer que o pessoal da Teto também participe e veja, ou outras organizações, né? A gente possa estar enviando e mostrando essa discussão depois. O que a gente tem feito, o que é o Youth Mappers? Rapidamente, a gente vai ter amanhã uma sessão, né, exclusiva do Youth Mappers, que aí recomendo a todos que queiram trabalhar junto com o Youth Mappers, possam conhecer e ver esse debate, vai ser bem interessante. Mas aqui eu vou dar uma pincelada sobre isso, mas para quem não conhece, pode passar. Então, pode passar? Então, o Youth Mappers é uma comunidade global, né? Aqui é um mapa recente, né, do que está lá já cadastrado. Uma comunidade que usa tecnologias geoespaciais abertas para destacar e enfrentar os desafios do desenvolvimento do mundo. A base, pode passar, dos trabalhos do Youth Mappers, né? A gente teve capítulos, né? De vocês aqui foi de quando? Porque esse aqui foi 2020, quando a gente entrou. Foi antes de 20 de vocês, 19, né? Então, o primeiro capítulo do Brasil que foi instituído foi aqui, os Mapeadores Livres, que está aqui, né? Daqui do Paraná. O segundo foi o nosso, lá em Salvador, o Youth Mappers UFBA. E hoje em dia nós já temos, né, pelo menos lá registrados 17 capítulos em 11 estados. Então, isso é um potencial enorme de fazer ações em muitos lugares. E essa é a ideia de a gente pensar junto que organizações estão atuando e que a gente pode estar colaborando e fazer com que os trabalhos que esse grupo, né, essa comunidade já faz, trabalha e pode avançar. Né? Fora as internacionais, eu não vou nem falar aqui, né, galera que já... O Cauê ali e o pessoal que está indo para fora já mencionou um bocado, né? Pode falar, pode passar. Então, um dos lemas, né, que tem o Youth Mappers, eu acho muito representativo, é o que a gente faz muito, que é a ideia de que a gente não constrói apenas mapas, a gente constrói mapeadores. Então, dentro desse foco, em especial lá nós do capítulo da UFBA, temos atuado muito na linha da capacitação, né? A ideia da construção dos mapas, ele vem, né, como um processo dentro dessa formação de mapeadores, que são não necessariamente pessoas dentro da universidade, né? Pode passar. Então, a gente tem uma abordagem muito da questão formativa. A gente tem uma abordagem que explora bastante o interesse primário do que é o mapeamento temático, né, dentro de uma demanda da própria comunidade. O que eles querem? E aí o tema de maior desejo a gente já vai abordar em cima do mapeamento temático, não o mapeamento da cartografia de base, mas a partir disso vai sendo identificado por conta desses mapeadores, né, na parte desses mapeadores, a demanda pela cartografia de base. E um outro tópico que eu acabei não colocando, destacando aqui, que é a questão da apropriação. A apropriação tanto dos dados, né, geoespaciais que a gente produz nesses processos, e aí a gente pensar fora da caixinha, de que a gente está falando, mas o dado que eu produzo já é aberto, já está lá no OpenStreetMap e que qualquer um pode ver. Se você não tem alfabetização cartográfica, se você não tem, né, se você não está aqui, né, numa instituição como essa, mas não está, né?
Tá, mas não tá, porque não tá com a linguagem que é a linguagem que a pessoa que está lá deseja, que demanda. Não tá porque não foi feito de forma para atender a este público. Quem estuda cartografia sabe, a gente está num processo de comunicação cartográfica, a gente tem que pensar quem está do outro lado, quem que a gente quer alcançar, com quem que a gente quer se comunicar. Então, quem está lá e quer usar esse dado para se comunicar, nem conhece, né? Então, são esses processos e essas aproximações que a gente tem, que a gente quer provocar muito aqui, né, Everton? Que a gente conversou muito sobre isso, né? Como que a gente faz essa provocação. Pode passar. Então, falando de alguns projetos, eu trouxe 3 projetos só, de que a gente já trabalhou e trabalha, né, do Youth Mappers. Um que foi durante a Covid, foi um dos primeiros, e foi como a gente acabou entrando, né, também no capítulo, que a gente viu a demanda, né, de trabalhar com dados dados que não estavam lá, porque são dados de áreas precárias, pessoas que estavam sendo atingidas, e a gente queria saber aonde que maior parte onde que poderiam haver aglomerações, né? O maior fluxo de pessoas, e onde que, de repente, eram nesses locais que as intervenções, ou pelo menos campanhas educativas, podiam acontecer por parte da prefeitura. E aí a gente fez uma oficina, trabalhou com o Story Map, que é uma abordagem que a gente tem feito bastante, porque ela é bastante intuitiva e é um primeiro contato com a cartografia e que faz demandar a cartografia de base a partir dela. A gente trabalhou com o OpenStreetMap, né, mapeando as edificações e também uma série de estabelecimentos que poderiam ser considerados polos geradores de viagem ou de demandas de fluxo de pessoas, né? Então, isso foi uma primeira oficina que a gente fez, essa online e não necessariamente com a comunidade, apesar de estar aberta, e tinha algumas, nesse eu não lembro se tinha lideranças participando, mas a ideia era que tivesse, mas não estava com esse foco. Então, pode passar. Os próximos 2 exemplos, eles já são mais direcionados mesmo para comunidade e pessoas que são residentes em favela ou atores atuantes na favela. Que aí, no caso, é um trabalho de oficinas de Mapeia Jovens, a gente já fez 3 turmas, né? 3 ou mais, acho que são 3 que eu me lembre. A participação de jovens de escola pública, o objetivo de apresentar e estimular o uso de ferramentas, né, do Story Map, a princípio, por mapeamentos, por parte desses estudantes, e aí a gente faz oficinas na própria UFBA, utilizando computadores, geralmente mais de um dia, e aqui, o Pedro, que está ali, pode tirar mais dúvidas também sobre esse projeto, a gente não está com o banner dele específico, mas Pedro está aí, pode falar um pouco mais dele também, que ele participou dessas oficinas. Então, ela tem o objetivo, e a gente também tem uma ação nessa, com a parte de conhecimento do seu território, ao redor da escola, o que é que tem ali, quais são problemas ou demandas de acessibilidade, de mobilidade universal, né? Então, a gente trabalha muito em cima desse tema. Pode passar. Além da questão da valorização, né? Da valorização do que tem no entorno. Este é um outro projeto também, que é em parceria que a gente, na verdade, dá apoio a um projeto maior, que é do Instituto de Saúde Coletiva, e aí tem Marbrisa, que está aqui, que pode também tirar dúvidas em relação ao projeto. E esse projeto é muito interessante, a gente já tem bastante tempo atuando na área, e ele pode... E ele é que está hoje em dia, né, com já intervenções acontecendo, né? Ele já consegue ter resultados práticos dessas ações de mapeamento. Então, eu vou passar a gente consegue passar o vídeo? São 2 minutinhos e meio de um vídeo que um dos jovens, inclusive, que trabalharam lá, produziu, e aí vocês vão ver Marbrisa também falando um pouco. E Pedro de background. Ó o Pedro ali.
Então, gente, esse vídeo foi produzido por um dos alunos que começou o projeto, né, desde o começo, e a partir dele tem várias falas interessantes, várias falas que a gente pode, né, discorrer aí ao longo do dia e né, trabalhar em cima disso. Mas o pessoal do YouTube não viu, né, o áudio, eu acho, mas a gente vai postar o link para esse vídeo que está no YouTube. Então vocês vão poder também depois conferir. E a ideia é essa, né? Meio que trazer também o vídeo para provocar, né? O que está por trás disso? Para quem que a gente está produzindo cartografia? Para quem? Como a gente faz com que isso seja, né, mais efetivo, tá? Isso é nosso trabalho, nossa missão, que a gente quer conseguir fazer e provocar para que hoje a gente pense, né, nessas parcerias, nesses potenciais que a gente tem de fazer a cartografia da favela com a favela, tá? Obrigada, gente. Olá, meu nome é Everton Motirini, sou especialista em comunidades pelo Hub Latina, da América Latina, do Hub de Mapeamento Aberto para América Latina e Caribe. Perdão. Olá, meu nome é Everton Bortolini, estou como especialista em comunidades pelo Hub de Mapeamento Aberto para América Latina e Caribe, da Humanitarian OpenCityMap Team. Eu vou falar um pouco, hoje na minha apresentação, vou falar um pouco Eu vou falar um pouco, né, na nossa atividade aqui da roda de discussão, né, dos desafios do mapeamento aberto nas favelas, né. As demais apresentações, elas vão estar muito mais focadas, acredito, nessas atividades de campo. Então, no meu caso, até por ser um evento que tem um foco na comunidade do OpenCityMap, eu vou trazer um pouco esse desafio numa perspectiva de quem está na comunidade do OpenCityMap. Então, também para eles perceberem essa interface entre os desafios da comunidade e os trabalhos do Youth Mappers atravessam, os trabalhos que a Teto atravessa na hora de fazer mapeamento, ou mesmo da Uberlatam. Então, aqui eu já vou trazer um pouco mais no contexto para a comunidade do OpenCityMap, né? Mais focado nessa ferramenta que a maioria aqui conhece e usa, e também já trazendo algumas soluções, praticamente todas que vou citar aqui, elas têm uma participação de desenvolvimento da ROT. Os pontos que eu vou trazer aqui também são observações que a equipe da ROT, principalmente atividades em outros continentes, né, porque a atividade da ROT na América Latina está começando agora, mas ela já tem uma experiência anterior, principalmente na África e na Ásia, em assentamentos informais, que é o termo que eles costumam usar, né, quando se referem às ocupações similares a favelas em outros países. Então, vou trazer um pouco dessas observações, desses desafios que a própria equipe passou em outras situações. Vou pontuar. Pegando a perspectiva do mapeador aqui, pensando o mapeador como o usuário, o contribuidor, o usuário de dados da plataforma OpenCityMap, de modo alternado aqui, né, a ordem aqui do cume mais baixo ao mais alto para o tipo de desafio não é apenas eventual, mas quando a gente está num processo de utilizar as ferramentas do ecossistema do OpenCityMap, num contexto de favela, a gente encontra
a cada momento um desafio de uma ordem, de um tipo distinto, que vão desde ordens político-organizacionais até questões sociais ou econômicas e questões informacionais e tecnológicas, que é muitas vezes muito da comunidade do OpenCityMap, às vezes acaba dando muito mais o foco para esse último ponto, né? Mas, alternativamente, a gente vai achando desafios dessas mais diferentes ordens, quando vai trazer a ferramenta do OpenCityMap para essas comunidades e tentar usar ela de uma maneira muito perto do que às vezes a gente está acostumado em outros contextos que são muito mais, se conformam muito melhor. O primeiro deles, né, é a questão dos dados geográficos abertos, né? Que quando a gente vai para essas áreas de assentamentos informais, de favelas, seja no OpenCityMap, seja no mapeamento oficial, seja em alguns outros casos, tende-se a ter uma ausência de informações, ou a completude dessas informações é muito, muito menor que outras áreas que não estão, que não são de favelas. E nisso, a própria ferramenta do OpenCityMap entra como uma solução, mas também tem desafios de abertura de dados em geral. Muitas vezes você tem aquela informação oficial, mas ela não está não é disponível numa forma que a própria comunidade possa importar, que esses dados que outras organizações possam usar esse dado que vem do governo. Você tem muitas organizações do terceiro setor e outras organizações da sociedade civil que têm esse dado e por não conhecer a plataforma OpenCityMap, por não, às vezes não ter acesso a mesmo a plataformas de abertura de dados, tem esse dado às vezes num computador da própria organização, tem essas limitações, né? Então já começa por esse desafio da abertura de dados, né? Claro que isso aqui é o primeiro desafio, mas que vai derivar em outros desafios quando a gente vai para passos seguintes, né? Passando para o próximo. Tem que voltar para o computador. Outra questão aí entrando muito numa atividade típica de muitas pessoas, principalmente da comunidade OpenCityMap, de novo falando diretamente para a comunidade OpenCityMap, o desafio de conseguir detectar feições que estão na imagem. Quando a gente faz uma atividade de mapeamento remoto, que é uma atividade muito típica dentro da comunidade do OpenCityMap, a gente olha para uma imagem dessas áreas e dependendo da característica dessas áreas, a gente não consegue perceber, discernir edificações, discernir pequenas vias que estão dentro desse local. Então, dentro dos recursos que é dado à comunidade para fazer o mapeamento remoto, na ferramenta OpenCityMap, a gente já tem esse desafio que às vezes torna mais difícil levar essa ferramenta para esses locais ou ter uma contribuição da forma que a comunidade está mais acostumada a fazer com essas ferramentas. E mesmo quando a gente vai para outra ferramenta que existe agora, que é a detecção de detalhes por inteligência artificial, isso também às vezes não gera um produto cartográfico que seja bom. Então há ainda um gap nesse sentido. E dentro da própria ROT, hoje tem uma iniciativa que é o FAR, que é a gente está começando um projeto focado em tentar fazer uma inteligência artificial que considere uma aprendizagem mais com conhecimento local na hora de identificar essas feições. Então, mesmo dentro da ROT, já se tem uma proposta de solução para tentar melhorar a qualidade da detecção dessas ferramentas de inteligência artificial que vão tornar mais rápido muito das atividades de
remotas, né? Aí, quando a gente, além dessas limitações que tem para trabalho remoto, uma das soluções é justamente você buscar esse contato com comunidades, com os grupos que estão na comunidade para coletar. Só que aí você entra num outro desafio da própria coleta e disponibilização de dados. Então, aí já é já um trabalho que os Reef Mappers já fazem, a Uber Latam já faz, que é utilizando o OpenCityMap, mas tendo contato com essas comunidades, tendo contato com pessoas dessa comunidade, com organizações que trabalham nessa comunidade, para gerar esses dados que não sejam nessa forma remota, que é o que muito da comunidade do OpenCityMap está acostumado. Então, tem esse desafio de se fazer o contato com essas comunidades. Isso toma um tempo, isso toma de dedicação. É um trabalho importante para trazer para a plataforma OpenCityMap ter um uso maior, né, para essas regiões. Pode passar para o próximo. Aí você tem o desafio da própria coleta de disponibilizações de imagens, né? Tanto no outro quanto nesse, você tem desafios tanto na coleta quanto na disponibilização de questão de segurança com as informações dessas áreas, né? Porque são áreas que estão ali, muitas delas estão em informalidade, tem outras questões que quem trabalha nos projetos pode falar melhor, que necessita que a gente tenha uma abordagem mais ética na hora de que informações você disponibiliza, que informações você coleta desta região. Muitas vezes a gente consegue coletar, fazer, por exemplo, voo de drones dessas regiões, mas não é uma imagem que possa estar disponível a qualquer usuário da comunidade a estar ali mapeando. Você tem que criar um grupo mais focal para usar essa imagem e disponibilizar essas informações no OpenCityMap. Então, hoje, aqui a gente entra num dilema, né? Porque dentro da comunidade do OpenCityMap a gente está muito acostumado com a noção da abertura de dados, né? Todos os dados que a gente tem que focar que eles sejam abertos. Mas quando a gente vai para essas áreas, a gente tem que considerar que pela segurança dessas áreas, nem toda a informação tem que estar nessa noção de abertura. Justamente para a gente conseguir usar a ferramenta OpenCityMap, ou às vezes quando a gente sente que tem um bloqueio de usar essa plataforma nas comunidades, é um pouco disso. Então, vai ter esse dilema entre a nossa necessidade como comunidade do OpenCityMap pela abertura de dados e esse dilema de que nem todos os contextos a gente vai ter que considerar a privacidade, a gente vai ter que considerar esse cuidado. E tem esse dilema entre esses dois pontos. Pode passar para o próximo. Outra questão que vai se conectar, vai ter essa e a próxima, que vão se conectar muito com a realidade de acesso tecnológico dessas comunidades, que um é a conectividade. Nem sempre vai ter essas áreas vão ter uma conectividade da mesma qualidade que a gente está acostumado aqui nas regiões mais centrais da cidade, ou aqui na universidade, fazendo uma atividade de mapeamento aqui dentro da universidade. A gente vai ter que pensar ferramentas que são offline, e aí, citando duas que já foram desenvolvidas pela ROT, e uma que está sendo, que é o Field Mappers Task Manager, que é uma ferramenta de Task Manager que é focado em atividades de campo. Então, para quem é da comunidade já está acostumado com o Hot Task Manager, já está em desenvolvimento e lançamento de uma ferramenta para auxiliar atividades de mapeamento focado, adaptada para essas atividades de campo, em algumas com limitação de conectividade. Pode passar para o próximo. Limitação de uso de computadores. De novo, a gente tem muitas ferramentas dentro do OpenCityMap que a gente está acostumado a usar em computador. Então,
a gente tem que usar outros dispositivos e a mesma coisa. A gente tem que focar mais em ferramentas de celular. A questão aí dentro da própria proposta do OpenCityMap, quando a gente vai mapear a atividade, fazer mapas de favelas e depois levar esses dados para o OpenCityMap, a gente tem algumas limitações da própria proposta do OpenCityMap que se conforme com as demandas informacionais dessas regiões. Mesmo que a plataforma do OpenCityMap é focada em ser um mapa de referência. Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar nessas comunidades, e eu cito aqui dos métodos muito, muito bons para trabalhar nessas comunidades, que são de cartografia social, às vezes a gente vai ter informações temáticas, informações sensíveis, que junto com outras informações de referência que a gente consegue coletar dessa comunidade, não cabem à plataforma do OpenCityMap. E às vezes a gente tem que fazer esse filtro entre informações que cabem no OpenCityMap e outras informações que não cabem. E às vezes, e nisso a gente precisa utilizar ferramentas que dialoguem bem em ter esses dois dados juntos, sabendo que uma parte vai para o OpenCityMap e outra tem que ficar, tem que ser são dados sensíveis que tem que ficar ou com a organização ou com a comunidade. Mas tem que ter tem que dialogar bem esses dois tipos de dados na hora da gente ter uma solução ou fazer um mapa dessas regiões. Pode passar para o próximo? Para não me estender mais. Acho que é isso. Fica o meu contato de e-mail e o contato do Hublock. Outros pontos, elucidar pontos, eu acabei dando uma acelerada, a gente detalha mais na discussão. Passar por Fernando, né, da Uberlatam. Vou esperar ele aparecer na tela. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vocês me escutam bem aí? Mais um momentinho para colocar teu vídeo. Aí. A palavra é contigo, Fernando. Vocês me escutam bem aí, pessoal? O som tá bom? Alô? Sim, sim. Beleza. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Fernando Severo. Eu sou uma dos participantes do projeto Urbilatam. O projeto Urbilatam é um projeto que é a parceria entre o Banco Comunitário do Preventório. Ele acontece... O projeto se encerrou, né? Então, ele aconteceu nesse território aí, esse território que está aqui embaixo. É o Morro do Preventório, que fica na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, esse projeto foi uma parceria para a construção de dados, dialógicas entre universidades e institutos de pesquisa, basicamente capitaneado pela Universidade de Glasgow, e uma associação, dentre as várias que existem dentro do Morro do Preventório, que é o Banco Comunitário do Preventório. No Brasil, existe uma rede nacional de bancos comunitários que trabalham com moedas sociais digitais, basicamente provendo microcrédito local e renda básica local também. Então, nesse contexto, esse projeto ele teve um disparador. O disparador dele tem a ver com isso aqui, ó. Eu vou para o final. O que disparou esse projeto, basicamente, foi uma ODS, que foi a Ação contra a Mudança Global do Clima. Basicamente, dos objetivos do projeto era ampliar a resiliência de comunidades para mudanças climáticas e desastres naturais.
e aumentar a capacidade de adaptação. Então, basicamente, o propósito do projeto, quando ele inicia num desenho dele lá na universidade, lá na Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, começou numa universidade inglesa e depois a gente foi terminar o projeto com a parceria com a Universidade Escocesa. Ali está marcado o negocinho vermelhinho que vocês estão vendo, que vocês vão entender a narrativa que eu vou montar aqui para abrir nossa discussão. Eu já estava meio que preparado para falar, cara, o projeto que a Patrícia vai mostrar e que a galera do Hot vai mostrar são muito sensacionais e são muito similares. Tem as diferenças, porque cada contexto, cada tempo produz diferença, né? Mas no frigir dos ovos a gente está fazendo coisas muito maravilhosas. Parabéns para a Patrícia, parabéns para o pessoal do Hot. A gente está fazendo coisas muito sensacionais e muito parecidas. Aí, eu vou ter que fazer Para falar de coisas que já foram faladas, eu poderia... calma aí, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Parei a tela só para compartilhar de novo, que aí eu mostro para vocês. E eu vou pedir para a galera compartilhar a tela de novo. E aí eu vou compartilhar a tela inteira, para vocês verem o negócio. Para falar coisas maravilhosas como Patrícia, e vocês estão vendo minha tela, né? Eu vou compartilhar o link do nosso blog, onde tem os nossos produtos de mapeamento. Então, aqui tem coisas maravilhosas que a gente construiu junto com o território. A gente desenvolveu uma capacidade territorializada e assentada de produção de dados e mapas lá, que é a Prevelab, com jovens locais. A gente tem aqui as estratégias de mapeamento que a gente fez. Mostra aqui um pouco do mapeamento misturado com as estratégias do banco comunitário. Temos atividades que a gente fez, chamadas encruzilhadas cartográficas. Tem tudo aqui. A gente tem essa matéria aqui muito boa, que está no canal de ciência da Fiocruz. Recomendo vocês assistirem. Um boletim de ciências da Fiocruz. E tem aqui um projeto que ajudou a gente a construir dados, a construir mapas e a construir afetos, que é o projeto Mulheres e Mães à Obra, lá no Morro, beleza? Vou deixar esse link aqui com a galera da organização e aí compartilho com vocês. E aí eu vou por uma questão. A gente fez um método de mapear que a gente chamou de abordagem de mapeamento, que tem 4 dimensões. Numa dessas dimensões, até a gente foca as ferramentas e traz a questão do OpenStreetMaps, do Hot, que naquele link que a gente vai compartilhar, vocês vão ver que tem muito a ver com o que já foi falado aqui. Então, mas tem uma camada dessa dimensão que é legitimidade. E a legitimidade é algo que a gente constrói tendo presença, estando junto com o território, com aquelas pessoas, aprendendo com elas. E na medida que a gente aprende, a gente ensina também, né, as coisas que a gente quer ensinar, quando a gente está disposto a aprender. Aí eu até dá uma carga aqui de nervosismo e emoção quando eu vou falar dessas pessoas. Aqui tem a Osana, que é a presidenta do Banco Comunitário. Aqui é o Neném, que são lideranças comunitárias e que viraram pesquisadores e mapeadores comunitários. Aqui tem uma oficina aqui para a gente construir mapas com a ajuda das Mães à Obras. A gente também elas têm filhos e filhas, né? A gente também teve que cuidar junto, aprender a cuidar das filhas e filhos delas para a gente construir as coisas juntos. E aqui tem uma das nossas várias oficinas de debate e de aprendizado sobre mapas. E eu vou para o ponto que eu queria falar com vocês, que mapear é algo assim, a gente achava que mapear era um paradoxo entre algo que foi comentado aqui também, algo que é sensível, perigoso e algo potente.
de algo que traz potência. Então, nessas rodas de discussão, a gente saiu junto de uma postura ingênua sobre mapear para uma postura crítica e mais autônoma sobre mapear. E aí, eu acho que esse paradoxo... Isso aqui é um quadro grande, gente, que tem os resumos. Para você ter uma noção aqui, ó. Aqui está um toolkit que a gente está desenvolvendo, aqui tem as ações e aqui tem os mapas. Eu também poderia ficar mostrando o bando de mapa que a gente construiu aqui. Não vou mostrar mapa. Entra lá nos links que vocês vão ver os mapas que a gente mapas de construção de resiliência, de afetos. Vocês vão ver lá. Agora eu vou voltar para cá, para a apresentação, que eu quero deixar mais tempo para o debate. O paradoxo que a gente estava dando... A gente deu várias oficinas. Uma das oficinas que a gente deu por uma ONG chamada Gerando Falcões e para o Wikifavelas, que também é uma organização que produz dados através de verbetes Wiki, a gente sempre traz esse debate. Mapas não são paradoxais, eles são simultâneos. E aí, geralmente, a gente trouxe uma imagem de uma exposição que a gente foi, que mostra um mapa aqui desenhado por cartógrafos, por geógrafos, e mostra uns rabiscos em cima. E embaixo da plaquinha tem aqui, ó. São mapas que os ingleses fizeram para dividir nossas terras, dividir nossa língua e nossas famílias. Então, mapas são simultâneos. Mapas servem para isso. Mapas são opressores. Mapas são racistas. Mapas produzem desigualdade e agravam desigualdade. Então, eu vim aqui só para esculachar os mapas, né? Não, vou falar que eles são simultâneos. Ao mesmo tempo que eles produzem isso, em determinados tempos e contextos, e esses tempos e contextos são espiralados e são circulares, eles produzem muita potência. Eles produzem isso aqui. Foi construindo mapas que a gente uniu alguns grupos que estavam divididos, algumas famílias que estavam divididas naquela comunidade. Então, eles servem tanto em alguns contextos e tempos para dividir, e em outros contextos e tempos eles servem para unir. O que a mensagem principal que eu discuti com o coletivo nosso para trazer para cá é essa: a gente não tratar essas ferramentas de forma ingênua, a gente entender que a todo momento a gente tem que ficar alerta, que a gente pode cair numa vala, e essa vala é quando o mapa e a produção de dados são opressores. Isso pode acontecer a qualquer momento. Não foi só no passado, é no presente e pode ser amanhã. Então, quando você está mapeando, construindo dados juntos, se você está com esse alerta ligado, a possibilidade, a probabilidade de você produzir opressão, produzir falta de diálogo, reduz bastante. E agora a parte boa. Aqui estão a gente produzindo mapas com o pessoal da creche, o pessoal da Associação dos Moradores, o pessoal da cooperativa de reciclagem, pessoais que às vezes estavam cindidos, não se reuniam e passaram a se reunir. Aqui tem crianças também, tem mulheres do Projeto Mães à Obra, se reunir para discutir, para ver os dados que eles construíram em cima de um papel. E pensar melhorias, e pensar a vida. Aqui tem um grafite que foi produzido junto com esses coletivos que estavam mapeando e produzindo dados. Aqui é a Cibele, que está pendurada lá, que é uma artista local, uma artista plástica local do Preventório. E aqui são Dona Sônia e Dona Graça, que são duas lideranças que já viraram pontas luminosas lá nos nossos céus, e que elas tinham um lema. Uma já foi presidenta do Banco Comunitário, e elas tinham um lema que é o seguinte: façam, não importa o que vocês forem fazer, façam as coisas com cuidado, cuidando das pessoas e devagarinho.
Mas lembre-se que devagar também é ter pressa. Então, eu trouxe isso para vocês. Eu vou voltar aqui só para encerrar minha fala, da legitimidade. Legitimidade foi um conceito que a gente criou como pilar de mapear. A gente só vai mapear quando aquele coletivo que mistura grupos heterogêneos muito diferentes, pesquisadores entre pesquisas, professores universitários, líderes comunitários, mães, trabalhadoras, quando você junta essa galera, precisa de um ponto onde eles se respeitem nas suas diferenças, e é isso que a gente chama de legitimidade. E aqui, a gente começou a trabalhar um projeto que tinha como objetivo ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa. E a gente mediu, e a gente ampliou um pouco, e apesar do projeto Urbilatan ter se encerrado, a gente continua na capacidade instalada via o ateliê de inovações que a gente criou lá dentro, que é a Prevelab. A gente continua desenvolvendo os trabalhos lá. E a gente está melhorando cada vez mais a adaptação e a resiliência do lugar. Juntos, do território, juntos. Só que olha um indicador que tem aqui, que foi uma coincidência, né? Um dos indicadores que esse ODS traz é o seguinte: número de mortes, pessoas desaparecidas, pessoas diretamente afetadas, atribuído a desastres. Então, para você melhorar a resiliência, para ampliar a resiliência e capacidade, reduz o número de mortes. E conversando com uma liderança comunitária de lá, o Marcos Rodrigo, a gente estava conversando sobre legitimidade. Ele falou, cara, sabe por que um dos indicativos que esse projeto tem legitimidade no território, com as pessoas? Eu falei, não, Marcos, não sei não. Cara, a quantidade de caixões que vocês ajudaram a gente a carregar. Durante esse projeto, muita gente morreu, seja pela pandemia, seja pela violência urbana que essas comunidades sofrem. E eu não tinha reparado isso, mas a gente ajudou alguns enterros, alguns velórios. E o Marcos falou, cara, Osana, o pessoal daqui respeita muito vocês, porque vocês carregaram o caixão junto com a gente. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês, que o mapa é potência de forma crítica. Não sejamos ingênuos com os mapas, eles também, e os dados, eles também podem produzir morte, e vão produzir morte, e vão produzir morte, racismo e desigualdade e opressões, porque essa é a realidade, esse é o contexto histórico presente e atual do nosso país. Obrigado, muito agradecido pela oportunidade de estar aqui representando o nosso território. Agora eu tenho que parar de compartilhar a tela. Parar a tela. Então, a gente tem... Tô bem? Pronto. Quanto tempo a gente tem aí? Meia hora? 30 minutos aí? Tá. Só para saber quanto tempo a gente tem aqui para discussão. Muito obrigada, Fernando. É sempre um prazer ouvir. Cada vez que eu ouço as coisas... A cada apresentação da Urbilatan, eu aprendo um monte a mais. É um projeto incrível, realmente. Muito legal poder ter vocês aqui. Infelizmente, não teve... O pessoal da Teto não pôde participar, mas a gente... Eu tenho anotado aqui algumas perguntas para cada um dos dois também, mas eu vou primeiro abrir para a plateia. Se alguém tem alguma pergunta, né, específica para fazer. Só vou deixar avisado também que dos projetos que eu tinha apresentado, né, além de Mar Brisa, que eu mostrei, né, que está aqui, que tem esse projeto com a comunidade há um tempo, Pedro também participa, e Igor, que está ali também, tem participado desses projetos de mapeamento lá, que a gente apresentou o vídeo, tá? Então, está aberto aí para a plateia. Ver se tem... Oi?
Então a gente chega ali mais perto também para não ficar tímido, para ninguém ficar tímido. Tem alguma pergunta, gente, daí da plateia agora? Ali, tem uma pessoa já. Você chega mais perto, vê se consegue. Não sei se a caixa de som pode atrapalhar, né? Pronto, então venha. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz. Eu faço mestrado hoje em dia na UFABC. Trabalho também com mapeamento de favelas. É o objeto da minha dissertação. E eu queria trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva do gestor público, sobre o mapeamento de favelas. A gente sabe que hoje em dia, muitas prefeituras não têm essa capacidade institucional de produzir mapas, embora exista a obrigação de que ela produza um plano local de habitação de interesse social que prevê investimentos nessas áreas. E se não é dado visibilidade a essas áreas, favelas e assemelhados, acaba faltando investimento, né? O município não tem capacidade de buscar fontes para investir em urbanização de favelas ou regularização fundiária, dentre outros tipos de apoio que o Estado pode dar nesse sentido. E também nesse sentido, na semana passada, não sei se todos sabem, o IBGE organizou um evento onde ele começou a debater a troca de nome, né? Não ser chamado mais aglomerado subnormal, ter outro nome. E o nome proposto foi Favelas e Assentamentos Populares. Não sabemos se vai ser esse nome. Enfim, os nomes, né, eles dizem muitas coisas, e quando a gente fala da perspectiva da gestão, a gente não mapeia só favelas, né? A gente tem a perspectiva da Política Nacional de Habitação, que é mapear assentamentos precários, que inclui loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, conjuntos habitacionais e outras tipologias. E não só isso, né? A favela, ela vem muito esse nome veio do Sudeste, mas também é adotado por grandes metrópoles, mas a gente sabe que a precariedade desses territórios tem outros nomes, né? Grotas, mocambos, palafitas, dependendo da região que você está. Então eu queria saber da mesa, como vocês definem favela, qual é o entendimento de vocês disso, e como vocês acham que é possível trabalhar junto com gestores públicos para se construir um mapa de favelas e para se dar visibilidade para essas áreas. Se vocês acham que isso é possível e o que falta para se atingir isso. Porque dentro também do evento da semana passada do IBGE, também foi discutido que se falta uma infraestrutura de dados para mapeamento de favelas, né? Tem o terceiro setor fazendo mapeamentos, tem o governo fazendo também seus mapeamentos e eles não conversam. Será que o OpenStreetMap não pode entrar nesse sentido para fazer essa ponte entre esses diferentes atores preocupados com o mapeamento de favelas? Desculpa me estender um pouco, mas é isso. Bom dia a todos e todas. Queria até vir junto com a fala. Eu fiz o mestrado na FABC também, então já vou aproveitar o companheiro aqui. Acho que vai na mesma linha meu comentário, minha pergunta aqui, a provocação, enfim. Eu sou o Aramis. Prazer, sou da Tonton. Eu cheguei um pouquinho atrasado, não consegui me apresentar aqui direito para todos. Mas a pergunta, ou a provocação, enfim, é a seguinte, né? Eu vendo as três apresentações, eu vejo muito o que eu acho, até eu pensando como eu pessoalmente, Aramis, que é o que a gente tem que fazer nos mapeamentos, que é junto com as comunidades, não há outra forma, né? Não há a gente como aqui dentro, né, da academia, enfim, dentro do setor privado, a gente chegar com uma solução para essas áreas. A solução tem que ser construída em conjunto. E eu vi aqui isso, acho que isso a gente converge nisso, né? E aí uma palavra que eu peguei, né, das apresentações é a riqueza, que eu vi as crianças lá de Salvador falaram, né? Acho que as três falaram, né? A gente não só mapear as deficiências, mas também as riquezas dessas áreas, pensando nas potencialidades. E aí a pergunta, a discussão aqui que eu queria levantar um pouco né? Mais ou menos dentro da linha que você comentou, que é a seguinte: como que a gente leva isso para o setor público? Né? Porque a gente, o Everton mostrou ali os cumes, né? Então a gente consegue o primeiro, acho que a gente está no primeiro, o segundo. Como que a gente chega lá para que isso de fato vire uma política pública?
né, que eu acho que é uma das maiores ideias que a gente tem quando a gente faz esses mapeamentos. A gente quer que a vida das pessoas melhore, a gente quer que aqueles locais estejam no mapa, como falou, e no mapa construído difícil, sem racismo, sem viés, né? Então a pergunta né, até pelo momento de São Paulo também, né, da capital, que a gente passou por uma revisão de plano diretor, então a gente passou por uma revisão de mapas, né, e a gente viu esses mapas sendo praticamente segregando mais ainda uma cidade já extremamente segregada, né, e racializada também. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que sempre colocar, né, o planejamento urbano tem que sempre trazer o viés de raça e gênero. E a pergunta é, como que a gente leva isso para o setor público? Como que isso se transforma em política pública? Se vocês têm alguma experiência, por exemplo, que esses mapeamentos levaram a um tipo de política, queria que vocês falassem um pouco isso. E quais as estratégias da gente que está aqui, gestores, futuros gestores, acadêmicos, qual a estratégia que a gente consegue para que isso de fato chegue ali na ponta e que a gente consiga políticas públicas de qualidade, né? Não as políticas públicas que muitas delas que sem continuidade, sem sustentabilidade a longo prazo. É mais ou menos isso que eu ia trazer. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos apresentadores aqui, né, a Patrícia, o Fernando, ao Everton. Eu conheci o Everton, mas eu não conheci o trabalho do Everton e, na verdade, eu caí aqui de paraquedas, não sou da área. Eu me chamo Nayane, mas eu vim dar uma carona para uma participante do evento e aí eu ia sair de fininho e aí eu vi a fala do Everton e eu fiquei assim, meu Deus, que legal, ele trabalha com isso. E eu sou formada em filosofia, só que eu não atuo mais na área, né? Eu sou polícia militar, o que é bem contraditório. E aí, como eu atendo ocorrências, a gente tem muito problema com essa questão da localização, porque a gente recebe o endereço, mas às vezes ele não está lá, sabe? Não está mapeado, não está naquele lugar e as pessoas jogam outro número e a gente vai para outra casa. Então, diariamente, a gente tem esse problema de achar o endereço que a gente precisa atender as pessoas. E eu trabalho na região metropolitana, então é uma região hostil, é região de favela, são comunidades que têm dificuldade da viatura chegar, né, no local. E o Everton trouxe uma fala que para mim foi interessante, porque eu sou da área da filosofia e foi relacionada à ética. Para mim também é interessante essa parte do mapeamento. Eu fiquei feliz que pessoas podem mapear sem ser da área daqui, né, da universidade, tipo, todo mundo pode ser mapeador. Eu achei muito interessante o trabalho da Patrícia, eu sou da Bahia, e eu achei muito interessante que eles tenham esse projeto em Salvador, então eu tô, tipo, maravilhada com o evento, parabéns para os organizadores, parabéns para vocês que estão apresentando, e principalmente eu vou direcionar a minha pergunta para o Everton, porque em relação à questão de dados sensíveis, né, porque eu estava pensando, poxa, eu posso ser uma colaboradora, né, eu estou passando em várias ruas, estou passando por várias ruas, então eu posso colaborar também. Mas na questão da ética e dos dados sensíveis, a minha pergunta é o seguinte, nessa questão dos dados sensíveis, vocês, da comunidade, vocês têm, e pode ser uma pergunta boba, mas vocês têm um código ético ou como funcionaria essa questão da escolha de, isso daqui eu vou mapear, eu vou colocar como informação ou não. Como que vocês julgam o que é ético, o que não é ético, sabe? O que é sensível e o que não é sensível. Você poderia trazer alguns exemplos assim? Para mim, por exemplo, que sou totalmente leiga. E, Fernando, também, nossa, sua fala é real, é muito real, realmente real. Estou sendo contraditória aqui, mas a questão é que depois de ouvir a tua fala, Fernando, eu pensei, poxa, eu sou polícia, e eu vou estar mapeando aqui. O que é que eu vou fazer com esses dados, sabe? Como eu vou usar isso de uma forma que não vá prejudicar essa comunidade? Porque, no meu caso, que eu sou recruta, né, eu sou recém-formada, então eu pretendo fazer o meu trabalho de uma forma comunitária. Por isso que eu vou continuar aqui, eu vou assistir pelo menos a apresentação deles e depois vou embora, porque você sendo da área, entendeu? E aí, como que eu posso ajudar, sabe?
essas pessoas, as pessoas da comunidade que realmente precisam de atendimento sem ser uma profissional que vá prejudicar, né? Usar isso de uma forma racista, de uma forma que realmente vá só atender do jeito que deve ser. Então é isso. Muito obrigada, gente. Então tá, gente. Poxa, super obrigada pelas questões também. A gente vai fazer uma rodada de respostas, e aí eu vi que mais gente já levantou a mão também, e aí a gente repassa para que vocês possam perguntar de novo. Eu vou acrescentar umas perguntinhas porque antes de responder, certo? Mas não quer dizer que vocês vão conseguir. Oi? Vou com calma, né? Pô, Patrícia, já tá difícil. Facilita a nossa vida aí, Patrícia. Como eu falei no começo, né? São provocações, né? E aí, de repente, tem coisa que não necessariamente vai conseguir responder. Só para Everton, eu sei que o Hot, por exemplo, ele tem um setor, né, que trabalha comunidades, não necessariamente comunidades, né, precárias, mas saber se tiver tempo você falar um pouquinho sobre algumas ações específicas de apoio, né, a trabalhos, né, que a gente venha a desenvolver nas comunidades. E eu sei que o projeto do Fax também botou ali, a gente já ficou curiosa para saber um pouquinho mais que projeto é esse que vai sair. E para o Fernando, eu queria saber se tiver um tempinho, Fernando, falar um pouquinho mais. Eu sei que o projeto, o Urbilatam, ele encerrou agora, né, recente, mas que o Prevelab e várias outras ações ficaram, né? Vocês já estavam lá antes, né? O pessoal, o Marcos Rodrigo, a galera lá da comunidade já estava fazendo um bocado de coisa, mas assim, eu queria ouvir se vocês têm o que você pode colocar como exemplo do que ficou e o que está de que continuidade você consegue ver que a comunidade conseguiu se apropriar, né, tanto das ferramentas como desses dados geográficos que foram levantados. E aí tentar responder algumas das perguntas. Vamos lá. Falando da questão, né, do Luiz, né, da questão do gestor público, foi super importante você trazer isso. Quando a gente fala dentro da academia e dentro da escola que trabalha com engenharia cartográfica, né, a gente também tem um curso de engenharia cartográfica, isso é essa é uma preocupação grande, né, porque a gente está aqui a Silvana, o pessoal tem trabalhado bastante com integração de dados, né, do mapeamento aberto com a cartografia oficial. Eu queria falar um pouco, vou até deixar o Everton falar um pouco mais disso, mas falando um pouco da questão, né, respondendo o que é favela, né, para a gente. Quando a gente trabalha e a gente assume a posição política, né, uma posição política de chamar de favela, e aí não sou eu que estou chamando também, eu só chamo porque eu tenho Marbrisa, que está ali, que é minha orientanda, que nasceu na favela, que trabalha com favela, e que mapeia a favela, e que está lá o dia todo, toda a semana fazendo trabalho com a galera. Eu falei assim, não, professora, é isso mesmo. Beleza, então vamos em frente. Porque o nome, ele vai fazer com que a gente entenda que é algo mais. Não é apenas um espaço, em termos do conceito estático ou da precariedade. Ele traz por trás a ideia de comunidade, de força, de resiliência e tudo aquilo que esse nome, que não quer dizer que é precário, pode ser em termos de infraestrutura, né? Mas como os meninos chamaram a atenção e vocês também comentaram, muito, muito rico em vários aspectos, né? Então, a adoção desse termo é que quando a gente está trabalhando e a gente, nesse aspecto, a gente não é nessa comunidade que tem com o grupo, com a comunidade, com a ideia de território, né, no sentido Milton Santos, né, de mais complexo de ser, é que a gente trata o nome favela. Mas já, Corrigir Trabalho, a gente já tem, não, olha, aqui é assentamentos informais. Aqui, internacionalmente, vai trabalhar com assentamento informal, que é o termo que a ONU usa. Então, eu acho que eu sempre oriento os alunos de que identifique o que é que, de fato, é o conjunto, qual é o seu universo, com o que você está trabalhando. E aí, essa terminologia você vai tentar se apropriar e vai conceituar. Eu estou indo por aqui,
porque eu estou trabalhando com a ideia de informalidade, eu também não gosto, porque tem um formal, então quer dizer que informal já tem uma ideia pejorativa, mas tem a ideia de legalidade quando você fala de informalidade, o que não quer dizer que é precário. Muitas vezes tem coisa informal que é super estruturado, chegou lá, né? Então, essa é eu acho que sempre que a gente for trabalhar, for estudar, a gente precisa adjetivar, né? Dizer o que conceito, o que está por trás do conceito. Então, essa é uma pergunta super importante. É sempre uma dúvida muito grande. Acho que esse debate do IBGE tem sido super importante, porque chamar de aglomerado subnormal, pelo amor de Deus, não tem mais cabimento, realmente, né? Se falam de questões pejorativas, esse nome traz tudo. Então, falar do poder público, como o poder público pode agir e atores, né, para poder se integrar, como que a gente faz, eu vou juntar com uma das perguntas da Nayane, foi Nayane? Ai, meu Deus, não, foi do Aramis, né, de um exemplo de tentar fazer isso virar política pública, né, eu acho, e aí eu já provocando aqui a galera que está aqui, que está estudando, que está pensando em doutorado, quem está pensando em mestrado, a gente tem muito poucos relatos de exemplos. E a gente tem exemplos, né? E aí a gente pode pensar como que a gente olha, porque tem prefeitura utilizando e carregando e usando o OpenStreetMap como sua IDE, como sua base de dados, né, de infraestrutura de dados espaciais. Eu não vou lembrar aqui agora, mas já vi, né, situações do tipo. Então, assumir como prerrogativa da prefeitura que isso. Só que isso, gente, exemplo é super importante. Exemplo é muito bom. E a gente tem alguns exemplos que podem estar de fora, internacionais, tem exemplos que podem estar no Brasil. Quais foram os benefícios para as prefeituras de ter, né, esses dados disponibilizados, abertos, a usar o próprio OpenStreetMap como isso. Então, quais foram os processos, qual foi a metodologia. Então, isso é super importante. Sobre a fala da Nayane e a questão dos locais, eu vou deixar para o Thierry, que vai falar daqui a pouco, né? Você tem uma fala, né, Thierry, sobre os endereçamentos, né? Não tem uma apresentação sobre isso, né? Pronto, a gente passa na próxima rodada, eu deixo para você. Deixa eu passar aqui para poder a gente rodar todo mundo. Na segunda, pronto. Porque o Thierry está trabalhando com endereçamento, não é de agora, né? E aí é um problema sério mesmo, né, de essa questão do endereçamento. Tem um episódio do Cidade dos Homens, que eu sempre passo para os alunos assistirem, que ele mostra justamente, né, a fragilidade e a importância, né, dessa questão. Bem, gente, tem outras questões aqui que, se deixar, eu lembro depois como é que eu falo, mas para não tomar todo o tempo, eu vou passar então para o Everton e depois para o... Ah, tá bom. Venha. Tá escondido ali, né? Aqui só para aparecer na câmera. Então, pegando um pouco na ordem das perguntas, acho que a Patrícia já adiantou alguns pontos que eu ia comentar. Na parte de definir favela, acho que o comentário que eu faço tem a definição nominal, né, do que é uma favela, qual é o conceito por trás dela, mas também tem a definição espacial, territorial, né, dessa favela. Que quando a gente olha aglomerado subnormal, né, que em espanhol subnormal é um termo bem pejorativo, então não é fica a dica para quem mostrar esse nome para hispanos inflantes. Você tem a delimitação territorial, quando você tem essa definição que vem do IBGE ali, do censo, nem sempre ela conforma 100%, seja... porque ali no IBGE eles estão delimitando uma área que tem certas características socioeconômicas, só que quando a gente fala de favelas, você tem o elemento político, né? Porque o território se define nas relações de poder dentro daquele espaço, né? Então, uma comunidade ela é definida por aquelas pessoas que se sentem parte do mesmo que se entendem que estão no mesmo território. Então, às vezes, quando a gente vai mapear uma favela dessas, a gente
o OpenCityMap dá uma certa versatilidade para isso, que eu consigo colocar lá os limites de que aquela comunidade, quais os limites daquele território que aquela comunidade entende que se nomina daquela forma ou que é centrada sobre uma liderança, sobre uma relação política. E isso, fazendo agora um paralelo do meu contexto, né? Eu venho do rural e acontece a mesma coisa. A noção de comunidade no rural é o grupo de pessoas que pertencem a uma mesma igreja ou comunidade. Então, não tem um limite territorial definido, e às vezes esse limite territorial é vivo, ele se altera. Então, acontece o mesmo na favela, e o OpenCityMap dá flexibilidade temporal dessa fronteira se modificar, e que como o IBGE delimita vai estar ali parado em certos momentos, que é quando ele delimita isso, e vai estar muito nessa relação sociopolítica. E isso lembra um livro que eu li na época do doutorado já, que é o Invenção da Favela, que é justamente que uma pessoa que estuda a favela, mas não é desse contexto, dá uma quebrada na própria noção de eu como pesquisador, que é uma pessoa, a autora trata que, às vezes, quando a gente vai estudar a favela, às vezes é melhor que a gente traga a favela como sujeito da pesquisa do que, às vezes, como objeto, porque é melhor colocar o indivíduo que é da favela para pesquisar, porque, às vezes, a descrição socioeconômica não é o suficiente para delimitar aquele espaço. E quando a gente estuda a favela, a gente está muito nessa questão da delimitação socioeconômica. Então, porque justamente, às vezes a característica socioeconômica de uma favela não vai discernir muitas vezes do seu entorno, que não é categorizado como isso. Às vezes a descrição socioeconômica vai ser muito parecida. Então foi um livro que deu uma quebra na minha forma de pensar como pesquisador sobre o tema. Então, indo você... Beleza, eu acelero. Pode ser, que daí os outros pontos eu volto. Pode passar para ele. Fernando? Está ouvindo a gente? Vocês me escutam? Pronto, a gente ouve sim. Pode falar e responder, depois a gente retorna aqui, que a gente sabe que você está com limite de tempo. Belezura, obrigado aí, desculpa, gente. Pegando os pontos, tanto da galera aí da gestão pública, tanto quanto da fala da pessoa que é agente público em alguma comunidade aí. Cara, a chave é sempre, você está disposto a aprender com aquele interlocutor, aquela interlocutora, de forma genuína? Se você está disposto a aprender, você constrói a relação. A gente teve uma experiência, a gente está tendo uma experiência muito boa, por exemplo, com a Prefeitura de Niterói. E aí, qual foi o argumento, por exemplo, com a Defesa Civil? A Defesa Civil de Niterói, o secretário de Defesa Civil, apresentou de forma genuína, a gente foi lá, mostrou nosso trabalho, e de forma genuína a gente falou para ele, cara, em resumo, o trabalho aqui, a gente sabe que tem as estruturas institucionais, a gente sabe que tem esse jeito da comunidade produzir dados e mapas. São formas diferentes, mas que chegam no mesmo ponto, na mesma legitimidade. Cara, você está a fim de aprender com a gente porque a gente está a fim de aprender com você. Paulo Freire, simples assim. A gente explicou para ele mais ou menos, ele explicou o que ele fazia, a gente entrou numa camada de tradução entre os nossos mundos. Deu match. Foi tudo tranquilo. Não vou citar outra prefeitura. Fernando, desculpa. Fernando, talvez se você colocar o fone mais próximo, a gente não está conseguindo te ouvir muito bem. Deixa eu tirar aqui. E agora, foi? Sim, tá, vê se tá melhor, gente. Fala aí de novo. Tá. Oi, foi? Acho que sim. Pode continuar. Obrigada.
Aí eu vou citar o exemplo de outra prefeitura, que eu não vou citar o nome porque a gente vai virar o jogo lá ainda. A gente foi, honestamente, como a gente faz em qualquer oficina, qualquer diálogo com a liderança comunitária, qualquer diálogo com diretor de centro de pesquisa ou com secretário de prefeitura. Cara, a gente produz dados assim. Tem camada de método científico, camada de ferramenta, camada de apropriação territorial e autonomia das comunidades, e junta dá nisso, em diálogo, construindo. A prefeitura está afim de ir lá aprender com a gente? Aí o cara falou, pô, cara, não, eu tenho esse aqui, eu faço isso. O meu report assim, meu relatório é assim assado. Se vocês quiserem, vocês entregam dado nesse formato. Aí a gente, pô, beleza, a gente não trabalha assim, foi um prazer te conhecer, tchau. E a Prefeitura de Niterói já não, ela está a fim de dialogar, ela está a fim de aprender. Eles têm lá uma secretaria, tem lá uma área só de produção de dados e mapas. A gente está em diálogo com eles estão aprendendo com a gente está aprendendo com eles. É basicamente assim, cara, a pergunta-chave é freiriana. Está a fim de aprender? Porque quem está a fim de aprender, ensina. Básico, muito simples, muito simples. Você vai lá e faz essa pergunta. Se a pergunta dá match de primeira, continua, investe nessa instituição, nesse ator público. A gente já partiu o nosso projeto em diálogos com várias instituições públicas e a gente permanece perene com eles até hoje, em quem deu sim para essa resposta. Quer aprender com a gente? Porque se você aprender com a gente vai aprender com você. Quem respondeu sim, a gente está lá até hoje. Patrícia, sobre o projeto Urbilatam agora, ele virou uma sabedoria ancestral, ele virou o avô da Prevelab. E a gente continua lá dentro. Só para dar um exemplo muito prático. Há 4 semanas atrás, o líder da Associação de Moradores de Preventório precisou de informações sobre a qualidade dos postes do Preventório para ele ir numa CPI das energias em favelas de Niterói e ir na operadora de energia cobrar coisas. Geralmente, para fazer um mapa desse, o mapa base já está pronto, né? No OpenStreetMaps, então o trabalho de mapa base está feito. Mas para dar a camada do que ele queria, que era um relatório de qualidade dos mapas, dos postes já referenciados, a gente chutou, cara, leva aí, a gente chutou na nossa experiência de Urbilatam. Sei lá, cara, em um mês, com um moleque que a gente treinou, mais aqui a estagiária, e você ajudando, mas a gente faz. Ele falou, cara, preciso em uma semana. Ele falou, beleza, a estagiária está contigo aí, o cara está contigo. Os caras pegaram de moto, mais um motoboy, mapearam todos os postes, fizeram um relatório de qualidade, aprendeu a medir qualidade de postes, estudando lá engenharia de postes. Produzimos um mapa com os postes crítico, médio e bom, e o cara foi para a prefeitura e foi para a operadora de energia. Então, tem uma capacidade instalada de produzir dados, mapas e conhecimento lá. Quando vem a demanda, a galera já entendeu que existe isso dentro da comunidade, ela está conectada com o banco comunitário do Preventório, eles demandam a gente, e a gente também, quando demanda informações, a gente vai lá e conversa com eles. Esse foi um exemplo, tem mais coisa rolando. Então, Silvio, você responde tudo. Falei, então, resumidamente, quer fazer um trabalho dialógico, de boa, construindo junto? Cara, eu sei que cada um... Eu estou também dentro de uma empresa muito grande, também já estive dentro de uma universidade. Sai da Torre de Marfim, ou então começa a ensinar a Torre de Marfim a aprender. E aprender é simples, cara. Se você está disposto a aprender, você vai conseguir ensinar tudo que você quer ensinar. Mas é uma relação de equilíbrio. 10h28... Não sei se eu respondi tudo, mas foi o que eu pude fazer, gente. Pô, muito obrigado mesmo. Vou continuar aqui até 10h30 aprendendo mais com vocês. Só agradecer a presença do Fernando por aceitar o convite. E eu, antes de só passar os das perguntas, daí a gente já faz sobre a parte aí eu vou juntar as duas coisas, essa parte de
do OpenCityMap como um meio para esse diálogo de dados, de informação entre poder público e organizações do terceiro setor, né, e mesmo essa questão junto com essa discussão de política pública, né. O que a gente, e a Patrícia citou, né, já se pensa muito na integração desses dados, né, dessas fontes com modos diferentes de aquisição, com técnicas, modos diferentes de aquisição de dados, né. Ou seja, no poder público já se tem alguns casos que já se usam, e aí a gente tem que lembrar que a OpenCityMap, ela é uma plataforma de mapeamento que usa métodos de mapeamento colaborativo. Então, você tem a ferramenta, mas nessa ferramenta você tem uma noção de um método, um conjunto de técnicas para produzir, de como fazer aquisição de dados geográficos, né? Então, uma coisa que o poder público pode fazer é justamente levar para as técnicas de como ela produz os seus dados, técnicas do mapeamento colaborativo. Então, o poder público pode olhar para o OpenCityMap para aprender, porque justamente muito dos dados que o poder público produz são mapas de referência. E o OpenCityMap hoje considerando as técnicas de mapeamento colaborativo, hoje é a plataforma, a ferramenta mais popular do mundo. Então, o poder público pode trazer para eles essas técnicas de mapeamento colaborativo para agregar nas suas ferramentas, além da própria... Porque o primeiro desafio dentro do poder público é a abertura de dados, é ter ideias. O segundo desafio é justamente como eu coloco essas noções de mapeamento colaborativo dentro dessas ferramentas, dentro da produção da forma como o poder público faz aquisição de dados, né? E outro ponto e aí uma pessoa que já tem alguma experiência, seja como voluntário, seja agora como uma pessoa contratada de uma organização do terceiro setor, e de novo entrando nessa questão da política pública e dessa relação com o poder público, o objetivo, a missão final de qualquer organização do terceiro setor é que ela deixe de existir, porque o problema que ela está para resolver, outro tipo de organização já resolveu. De preferência que seja o poder público, porque muitas das demandas que as organizações do terceiro setor suprem são brechas que o poder público deixa, não resolve por N motivos, desde políticos até gestão, até ter dinheiro para fazer aquilo. Então, isso é um ponto, né, justamente, se a gente pensa uma boa política pública, claro que daí, com relação ao OpenCityMap, tem o próprio desafio de que, se você pensar, se todos os países mapearem bem seus territórios, mesmo assim vai ter que se pensar uma IDE global, para que toda essa informação esteja num ponto comum. Vai ter que se pensar outras soluções que vai demandar um diálogo internacional, e já teve comentários até a Silvana fez esse comentário, ela pode dar mais detalhes, de que que o OpenCityMap seria os mapas, seria o mapa da ONU, seria uma coisa assim, seria o mapa que a ONU poderia ter. Então, tem isso, se tiver política pública, talvez a OpenCityMap Foundation, a ROT, todas as nossas organizações que trabalham com mapeamento do terceiro setor não precisem se preocupar com mais, não precisam existir mais. Então, também vem um dilema, né, daquela coisa de a gente proteger o nosso trabalho como terceiro setor ou pensar em desenvolver política pública. E tem alguns dilemas que vão cair nisso. Na questão da ética, o pouco que eu avancei na questão ética, mais foco na privacidade de dados, na privacidade em si, mais que reflete na privacidade de dados, nessa discussão entre abertura e privacidade,
é a noção de confiança. E isso vale para o nosso dia a dia, né? A gente só compartilha informação com outra pessoa que a gente tem confiança de repassar aquela informação. E quando a gente fala de disponibilizar dados de favelas, no caso da Nayara, a questão a organização que ela faz parte, ela teria que pesar o quanto aquela comunidade confia, porque quando ela fizer esse mapa, ela vai estar fazendo sobre, literalmente, a farda de uma polícia. Ela vai estar representando isso. Então, ela tem que pesar o quanto a comunidade confia nesta instituição para produzir, como uma produtora, quem vai disponibilizar o dado sobre essa região. Se for uma organização social, se for uma outra, a relação de confiança é distinto, muda isso, e serve como um apontamento até para avançar nessa discussão de relação com as próprias comunidades na hora de fazer mapa no OpenCityMap. Às vezes, o dado vai para no OpenCityMap, mas a organização que vai estar mediando isso, ou quem vai mediar isso, entre o que vai para a plataforma do OpenCityMap e o que se mapeia na comunidade, vai ser um indivíduo, uma organização, um grupo que gera confiança ou não com aquela comunidade. Às vezes o fim vai ser igual, mas quem está fazendo esse meio campo vai gerar confiança ou não. Isso também existe dentro da nossa própria relação como comunidade do OpenCityMap. Então eu resumiria nessa questão da confiança. Eu vou passar para o resto, depois eu falo dos projetos para não... A gente tem, né, um tempinho. Eu tinha 2 pessoas que tinham levantado o braço, se não me engano. Foi Thierry, não é isso? Marbrisa também tinha levantado. Mais alguém, gente? Tá? Pronto. Então, eu vou pedir 3 minutinhos de cada, pode ser, Thierry? Só queria fazer um comentário que eu considero interessante depois da intervenção da Nayene, que é então Polícia Militar aqui no Paraná. Temos um membro da comunidade bastante ativo, que chama-se Marcelo Bassichetti. Ele é sargento da área técnica da Polícia Militar de Santa Catarina. Já alguns anos atrás, ele conseguiu convencer a Polícia Militar a evoluir, e todo o sistema da Polícia Militar de Santa Catarina foi montado, baseado no OpenStreetMap. E o que ele dizia, e que o que foi absolutamente fantástico, é que, em regras gerais, as pessoas que trabalham na polícia estavam engessados com as suas ferramentas, que acho que, não sei se era o Google ou alguma outra ferramenta, mas antes eles podiam ver uma modificação a fazer, por exemplo, na via, e não podiam fazer, podiam reportar, e mês depois, um ano depois, ainda não acontecia. Quando passaram a notar que eles podiam, depois de uma missão, ver que um caminho não era mapeado, que isto era muito importante para chegar numa área de intervenção, e que eles podiam fazê-lo eles mesmos, eles adoraram. E realmente foi um divisor de água na organização e no funcionamento da Polícia Militar de Santa Catarina. Tá bom? É isso. Acho que, referente a geocódigos e endereços, a gente temos muita coisa para falar depois na intervenção desta tarde. Tá bom? Bom dia a todos e todas. Eu acho que uma das perguntas é até a que você já fez em relação ao Fernando e o projeto Uber Latam. Na verdade, primeiro eu quero parabenizar o Fernando pelo trabalho que ele faz com a comunidade. Eu, como moradora de favela, com acesso à universidade, eu sei que existe um diferencial de quem vive no lugar e quem participa das coisas que estão acontecendo lá dentro, para desenvolver pesquisa, dentro do olhar de entender de que os atores de todo o processo do que está sendo feito são os moradores da comunidade. Então, o projeto do Fernando realmente é um sinônimo de que a pesquisa que está sendo feita é para a comunidade e para o bem, e para o desenvolvimento e para atender as demandas da comunidade. Outra questão em relação ao poder público, né? Eu acredito que todo esse trabalho que a gente faz com a comunidade, querendo ou não, é uma forma de provocar o poder público na necessidade de participação dessas pessoas no planejamento do lugar. Por exemplo, o projeto que eu faço parte,
a gente faz a oficina de mapeamento, a gente coloca os jovens para participar como atores, utilizarem da sua percepção para mapear os seus espaços, e esses dados eles têm sido levados ao poder público para intervenções pontuais, e essas intervenções têm sido feitas. E, em cima disso, a gente também provoca o poder público e dizer, olha, vai entrar na favela, conversa com as pessoas que estão aqui antes de fazer qualquer coisa, porque eles têm muito a dizer sobre o lugar, porque são eles que vivem lá. Então, esse trabalho que o Fernando faz, que assim, eu estava ali sentada, fiquei encantadíssima. Na verdade, já conheci um pouco, porque meu TCC, eu trouxe um estudo de caso de um recorte, né, do trabalho que eles fazem. Mais um exemplo vivo de que a cartografia para as comunidades de favela tem que funcionar dessa forma, para os moradores das comunidades de favela. Em relação à terminologia, dentro da minha percepção, a gente usa o termo favela porque a gente entende que é mais para além dos problemas urbanos e socioeconômicos que existem no lugar. Não romantizando, né, todos os problemas de ausência de assistência a políticas públicas, enfim, mas para mostrar que, para além disso, as favelas são lugares de potências. Então, o termo favela é dizer, olha, não é só assentamentos precários, não é só problema de saneamento, não é só problema de falta de assistência pública, mas são ambientes de potências, que mesmo você, poder público, se ausentando em várias questões, nós estamos aqui construindo resiliência e fazendo transformação. Só para concluir, para o Fernando, eu queria perguntar como se deu o processo inicial de mobilização com a comunidade, né, com o pessoal da comunidade, para poder iniciar o processo de mapeamento, as atividades de mapeamento, e reforçar a pergunta da professora Patrícia em relação à questão da apropriação. Como você tem percebido, apesar de você dar um exemplo aí da questão do mapeamento dos postes e tal, que eu acho que já é um exemplo vivo da apropriação das técnicas de mapear pela própria comunidade, mas se você puder trazer outro exemplo, né, outros exemplos de apropriação, né, das técnicas de mapeamento e dos recursos tecnológicos pela comunidade, eu ficaria agradecida. Parabéns, obrigada. Marbrisa, o Fernando tinha um compromisso, ele tinha avisado aqui, a gente falou aqui por trás que ele ia sair, eu acho que ele não está, não tem problema, a gente vai anotar e vai marcar de conversar com ele sobre isso, com certeza, mas eu vou, então, só encerrando aqui a mesa, vou passar para o Everton logo em seguida, mas só da minha fala, colocar que fico muito contente de poder estar aqui, de estar falando sobre isso. Fico muito feliz da participação, né, das perguntas, do interesse das pessoas, né, independente disso. Acho super interessante a fala de Nayara, que é de uma pessoa externa, e mostra claramente aqui a importância do trabalho que a gente faz. Né? Mostra claramente o potencial que a gente não enxerga. A gente não enxerga o potencial que a gente faz. E a gente só vai conseguir enxergar esse potencial se a gente estiver disposto a aprender, que foi justamente o que o Fernando falou. Para que a gente está fazendo isso? Para quem que a gente está fazendo isso? Tá? Então, se a gente está disposto a aprender, disposto a ouvir, né, esse olhar sensível, essa questão da sensibilidade, né, o que é sensível para mapear, a gente só vai descobrir se a gente estiver refletindo, estiver pensando junto, né, os princípios aí de Paulo Freire, como o Fernando falou, acho que a questão da educação e as potencialidades disso está justamente quando a gente integra esse raciocínio. Então, acho que é isso, eu queria colocar, né, deixar disponibilizar, né, aqui durante o evento e depois para a gente continuar nessa discussão, tenho todo o interesse no tema. Muito obrigada a todos e todas. Acho que eu vou para os agradecimentos também para encerrar no tempo, agradecer a Patrícia pelo trabalho de puxar essa roda de discussão, agradecer ao Fernando, que eu já agradeci pela presença na roda, e agradecer quem fez perguntas, que acho que é um tema interessante, é um tema que nos ajuda a pensar muito da própria, e
Eu estou um pouco aqui falando muito no ponto do pessoal da comunidade do OpenCityMap, né? Faz um pouco pensar a própria ferramenta e tudo que está no entorno, né? O como pensar ela nos contextos que ela vai ser usada, né? Mesmo que a gente às vezes esteja muito focado na parte tecnológica, né? Mas é a mesma parte de formação que o pessoal do Youth Mappers e o Fernando Beretta fazem muito bem, que é importante para trazer novos usuários para a plataforma e necessita uma pedagogia. Né? Para quem está na comunidade é importante ter essa noção de que inclusão de novos usuários depende de uma pedagogia, depende de confiança, construção de confiança. Então, eu acho que esse é um ponto a agregar também. É isso. O pessoal que está assistindo. Depois sim. Já acabou. Isso. Obrigado. Tá bom. Bem, eu não sei exatamente quais os projetos, mas assim, em geral, o Youth Mappers, eles são ligados à universidade. A gente, maioria dos grupos do Youth Mappers não tem, né, pré-requisitos, é vontade de aprender, de estar junto, de colaborar, mas tem que estar ligado, tem que estar vinculado à universidade. A comunidade OpenStreetMap, para participar do projeto OpenStreetMap, não tem pré-requisito, é vontade também de estar mapeando, né? Mas aí existe uma comunidade super forte e que vale a pena talvez entrar em contato com, né, o próprio Everton que está aqui, pode dar os primeiros caminhos aí, mas tem mais gente aqui também que pode ajudar. Ok? Muito obrigada, gente. Agradeço a participação de todos, foi uma mesa redonda maravilhosa, então convido todos vocês a irem para o Coffee Break. E para todos que ainda tinham perguntas para fazer, a gente convida a usar o grupo do WhatsApp, nosso grupo público no WhatsApp. O link está lá no nosso site, tá bom? E lá vocês podem entrar em contato com todo mundo lá, né? Quem está remoto, tudo mais. Inclusive, para quem está no remoto, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp e podem até mesmo mandar pergunta por áudio lá e entrar em contato com o pessoal, tá certo? Então, vamos ao Coffee Break aqui na antessalinha aqui ao lado. Aqui. E obrigado de novo a Tonton pelo Coffee Break. Valeu, Aramis.